Pode sentar, por gentileza. Como diria a palavra Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Manhã fria, né? Mas se estamos aqui é porque amamos a Deus. Acima, né, dos nossos privilégios e confortos, se estamos aqui é porque cremos que cada atitude, que cada passo, que cada uma das nossas posturas, né, no Senhor, elas fazem a diferença. E fazem mesmo, né? Faz a diferença a gente buscar o Senhor no dia difícil, no dia complicado. Até porque nós aqui não temos algumas realidades, né? Nós aqui no Brasil não temos alguns problemas, por exemplo, que sempre aconteceram no mundo, como guerra, por exemplo. Nós, nessa geração, não somos pessoas que mesmo no frio como esse, tem que se submeter a algumas coisas, passar por algumas situações, né, viver algumas questões por estar fugindo de um outro povo, por ter problemas, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa sempre demonstrar gratidão. Não basta você dizer obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, mas a maneira como nós vivemos é o nosso obrigado. A maneira como nós conduzimos a nossa vida, a maneira como nós reagimos é o nosso obrigado. A maneira como nós damos respostas, e não só as respostas faladas, mas as respostas que a gente dá numa atitude, numa postura, numa conversa com alguém, numa ajuda para uma pessoa, a maneira como nós damos resposta buscando a Deus quando não temos tudo à nossa disposição e ao nosso alcance. Essa é uma maneira da gente demonstrar ou não gratidão. Então eu vejo que aqueles que vêm, né, num dia frio como hoje, já nessa última reunião do dia, né, lembrando que desde a meia-noite a gente tem reunião hoje, né, só hoje, sem contar que a Casa Firme começou há mais de 24 horas, então participar dessa reunião, desse culto, vir cedinho, isso é uma demonstração a Deus. Senhor, eu tenho uma vida com o Senhor, né? Eu não estou só com o Senhor quando tudo está bem, quando tudo está fácil, quando todas as coisas, o clima, a distância, a temperatura, a minha vontade, tudo coopera. Não. Tem momentos que nada fisicamente coopera. Nada nos leva a essa atitude. E a única coisa que nos leva é a nossa fé em Deus. Ou seja, é uma maneira de nós dizermos para Ele, eu creio. Senhor, eu creio. Eu estou aqui porque eu creio. Eu acredito no Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu sei que essa é a Tua vontade, eu sei que essa é o que o Senhor espera de mim, é o que o Senhor quer de mim, eu sei que é. Então, eis-me aqui. Vamos ler o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Esse é um pensamento que a gente precisa, se ele ainda não está na sua vida, você precisa adquiri-lo. Tem muita gente que, para algumas coisas, para aquilo que não deve, né, claro, para aquilo que não é
o propósito, se sente exclusiva, né? A pessoa, ela vive, ela age, ela reage como se ela fosse exclusiva. Em qual sentido? Ah, tem coisas que só acontecem comigo. Tem coisas que só acontecem na minha vida. Tem coisas que é pior comigo. Não, não é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não está dizendo que você está pensando, seu pensamento não é válido. Ele é um pensamento descartável, dispensável. O que a Bíblia está dizendo aqui claramente? Ainda nessa tradução que é a nova tradução da linguagem de hoje. Quer dizer, mais simples e mais claro que isso, só se Deus realmente colocar aí com uma cápsula na sua mente. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Ah, não, mas na minha vida, não, você enfrenta aquilo que cabe na sua vida. Você lida com as coisas que são para você. Mas em nível de dificuldade, em nível de complexidade, e principalmente nas possibilidades de serem enfrentadas e vencidas, não há maior complicação, não há dificuldade. É igual. São as mesmas. O que você enfrenta, que talvez pense é mais difícil, não, e pare de falar isso. É como nós ainda aprendemos, né? As nossas palavras têm poder. A primeira maneira que você está manifestando a sua fé são pelas suas palavras. E se você não acredita que as suas palavras têm poder, o que é a Bíblia, além de palavras? É ou não é? Alguém teve que escrever isso aqui, alguém teve que falar isso aqui para chegar até nós. Então, se eu creio que a Bíblia, a palavra de Deus, quer dizer, o que Deus disse, tem poder, eu também devo crer e devo respeitar a máxima de que as minhas palavras têm poder. E respeitando, eu não vou mais falar aleatoriamente qualquer coisa, inclusive aquilo que me prejudica. Algo do tipo, para mim as coisas são mais difíceis. Se palavras têm poder e eu vivo afirmando que para mim as coisas são mais difíceis, como é que a minha vida fica? Fica mais difícil. Ah, mas está escrito que ninguém tem tentação maior que o outro. Tentação ninguém tem maior do que a do outro. Só que tem gente que faz as tentações ficarem piores porque a pessoa fica chamando isso. A pessoa fica atraindo isso para a vida dela. Ela fala mal, ela tem que falar mal da sua imagem, ela tem que falar mal do seu corpo, ela tem que falar mal da sua saúde. Sabe, tem expressões que a gente não pega com os outros, porque parece que elas não são comuns. Você já reparou? A gente não pega o que é incomum. É mais difícil pegar o que é incomum. E é mais fácil pegar o que é comum. É incomum uma pessoa que diz assim, não, eu sou muito abençoado. Não, eu sou muito forte. Eu sou muito feliz. Não, eu tenho um corpo que é muito saudável numa conversa. Mas é normal, pelo menos é comum, não é normal, mas é comum a gente ouvir uma pessoa dizendo assim, ah, não, eu qualquer coisa fico doente. É ou não é? Ah, não, eu sou bobo mesmo. Ah, eu comigo é assim. Aí já tem uma palavra negativa mesmo. Aí daqui a pouco você vê a pessoa falando a mesma coisa que ela já ouviu várias vezes dos outros. E aí ela está trazendo aquilo para a vida dela. E não é que Deus colocou na vida dela uma tentação que ela não pode lidar com ela, que ela não consegue suportar. Não, é que ela na tentação, não está tendo a atitude certa, ela não está fazendo o que Deus manda.
A Bíblia diz, mas Deus cumpre sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. A promessa está sendo cumprida de Deus, mas e a sua? A sua parte? E a sua manutenção? O que funciona mais, gente? O que vai dar certo? Duas pessoas recebem uma oportunidade de terem um carro. Uma vai lá na concessionária, compra o carro zero. A outra vai ver um carro que tem 10 anos de idade, 20 anos de idade, e vai lá e compra um carro usado. A pessoa que compra o carro zero pensa assim, eu comprei um carro zero, não preciso fazer nada. Só põe combustível, não troca o óleo, não troca freios, não troca os fluidos, não dá manutenção. Já a outra, que comprou um carro usado, a primeira coisa que ela faz é ir no mecânico, mandar verificar as peças, troca todas as peças que estão desgastadas, troca o óleo a cada período de 6 meses. Daqui 5 anos, quem vai estar com o carro? A do carro zero ou a do carro usado? Hã? Por quê? Hã? Então quer dizer que não é o que a gente recebe, né? Porque uma compra um zero, mas é como a gente dá manutenção. Você está entendendo? Eu vou lá e compro o carro zero, mas não faço nada, só coloco gasolina. E ando. E uso. E rodo. E faço tudo que eu tenho que fazer. Chega uma hora que aquele motor para, que aquele freio se perde, que aquele pneu fica careca, que as peças ficam todas ressecadas. Já outra pessoa que entendeu, que se colocou no seu lugar, opa, eu tenho um carro usado, eu tenho que dar manutenção, eu tenho que levar no mecânico, eu tenho que observar, eu tenho que olhar, eu tenho que estar atento às coisas. É o que alguns estão fazendo, não estão dando manutenção. Porque está escrito aqui que a promessa, Deus cumpre. Mas tem tentação? Está escrito que tem. Quando uma tentação vier, quer dizer, ela vai vir, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Como é que eu suporto? Falando, orando, buscando, dependendo de Deus, colocando e mantendo o meu olhar no Senhor. Não reclamando, não falando que, eu sou assim mesmo, não, a minha vida é assim, comigo tudo é assim. Você não está dando manutenção, aí você está piorando, você está complicando ainda mais. E quantos que têm um poder e não sabe, aliás, sabe, mas não acredita. Mas quando você não acredita, você continua tendo aquele poder do mesmo jeito, que é o poder das tuas palavras. Eu não tenho isso aqui mesmo. Eu não consigo mesmo. Para mim é mais difícil. Na minha vida tudo é assim. Não, para. Usa a palavra em seu favor. Usa a palavra de Deus em seu favor. E não contra você. Todos nós somos mordomos de Deus nesse mundo. Tudo que está na nossa vida foi colocado, permitido, foi entregue por Deus na nossa vida. E Deus quer que nós tenhamos um papel de liderança. Quantas vezes, a palavra é servos e discípulos, mas quantas vezes que você ser o bom servo é você ser o bom líder daquilo que está nas suas mãos. É você conduzir bem aquilo que está nas suas mãos. E como é que eu conduzo bem? Fazendo tudo, diga tudo. É fazendo tudo que está ao seu alcance fazer.
é não deixando de fazer nada. Como é que o Josué ele foi bem-sucedido? Quando exatamente ele cumpriu isso. E Josué, e o que o Senhor entregou a Moisés, Moisés entregou a Josué, que não deixou de fazer nada de tudo que Moisés lhe tinha dito. Era meditar na palavra, era cumprir com os mandamentos, era fazer lá a circuncisão no povo, que tinha nascido e não tinha feito ainda. Era depender da palavra do Senhor para cada entrada em cada parte da terra nova. Ó, aqui vocês vão entrar, aqui vocês vão cercar, aqui vocês vão andar em volta, aqui vocês vão tocar o chofar, a trombeta, aqui vocês vão entrar, aqui vocês vão possuir, aqui vocês vão fazer isso. Quantos que não estão fazendo o que o Senhor mandou? E por isso estão frustrados, estão tristes, estão aquém, não estão tendo a vida abundante, a vida próspera, a vida feliz, a vida abençoada que o Senhor deu para cada um ter. Aqui em Gênesis 1, 28, está escrito: e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. O que foi isso aqui? Deus criou tudo, colocou a cargo de quem? Do homem. Quem chegou primeiro, o homem ou os outros seres? O homem ou os outros seres? Os outros seres chegaram primeiro. Isso é para mostrar para você que às vezes você tem uma visão errada. Ah, porque isso aqui está aqui primeiro. Ah, porque isso aqui já estava assim. Ah, mas isso aqui já era assim. Não importa. Porque a nós, ao homem, Deus deu poder para liderar. É o que eu acabei de falar agora. Onde que alguns estão falhando na sua missão de servir a Deus? Porque eles estão vendo coisas que devem ser feitas, atitudes que devem ser tomadas, posições que devem ser tidas, mas não estão fazendo, porque estão dando desculpas. Ah, isso aqui já estava aqui, isso aqui já era assim, isso aqui. Quando você vai, Deus te envia para um lugar, você vai para uma casa, quando você vai trabalhar num lugar, trabalhar para uma família, trabalhar numa empresa, quando você vai, você compra um negócio, quando você, de repente, Deus envia pessoas para você cuidar na tua família, filhos que Ele te dá, uma pessoa que Ele dá para você se relacionar sentimentalmente. Não importa como aquilo era antes. Deus nos dá a direção para nós liderarmos, dominar aquilo, principalmente a nós, que conhecemos a palavra, que sabemos o que fazer, que não vamos apenas fazer coisas aleatórias e tomar decisões na carne, mas que podemos tomar atitudes e decisões no Espírito. De agir no Espírito, opa, isso aqui é assim, não, então não vou permitir mais que continue do jeito que está. Não vou compactuar com isso aqui, porque até aqui foi assim, não. Agora eu estou aqui, Deus me dá a visão, Deus me dá graça, Deus derrama sobre mim o seu favor para que eu haja, para que eu faça, para que eu fale, para que eu mostre, para que eu ensine, para que eu corrija, para que eu construa, para que eu domine sobre isso e não mais seja dominado como todos que passaram por aqui antes foram. Mas quantos que têm sido esses bons mordomos? Você não pode aceitar que tem algo na sua mão que não esteja indo bem. Você não pode aceitar que tem algo nas suas mãos que não esteja caminhando
algo que está na sua vida que não esteja fluindo. E qualquer desculpa que você se dê para se convencer que não é responsabilidade sua, isso não está vindo de Deus. Aliás, Deus não é de Deus as desculpas, não são de Deus as desculpas, não é Ele que nos dá como é que eu vou dizer aqui uma palavra? Não é sabedoria, não é Ele que nos dá essa visão. Sabe, quando você está fazendo algo, você está vendo que aquilo não está bem, você já começa a pensar, mas também, né, isso aqui já era assim antes. Mas também tem isso aqui. Mas também isso aqui estava assim. Mas também eu não consigo. Opa! Você quer ver o diabo atuando na sua vida é quando você pensa assim. Sabia? Não, quando você pensa assim, quando você alimenta essas desculpas, eu vou dar um exemplo clássico, eu vi chegando. A presbítera é uma coisa que a gente pega demais. Você quer ver uma área que aqui muitos não sabem, principalmente quem não tem filho, uma das áreas mais importantes da igreja, e se não tiver ali uma pessoa com essa visão, como a bispa fala, nós vamos enxugar gelo. Eu vou te dar um exemplo do que a gente vive. Quem é que tem que fazer o trabalho de criar bem os filhos? Perfeito. Então, se a gente, como igreja, então quem principalmente as mulheres, né? Porque na escolinha praticamente são mulheres, só mulheres. Se nós pensássemos assim e aceitássemos o diabo nos conduzindo, como é que seria o pensamento? Então, tá lá na escolinha, você recebe uma criança que não tem um bom comportamento, que não tem uma boa atitude, que não respeita, que não obedece, que bate nas crianças, aí tem pai que está ouvindo e não quer trazer o filho. Tá vendo? Tem criança que bate nos outros. Claro que tem. Criança que grita. Claro que tem. Criança que não tem comportamentos adequados de higiene. Claro que tem. Não tem uma peneira antes da escolinha que a gente só recebe criança aciada, comportada, que fala sempre no mesmo tom, que é completamente equilibrada, que não pega nada do amiguinho, que não agride o amiguinho. Não tem. Se nós permitíssemos que o diabo nos conduzisse, como é que a gente ia agir? Não, o pai não ensinou, a mãe não ensinou, eu não tenho o que fazer. Essa criança já chegou assim. Essa criança, ela tem esse comportamento. Os pais não fizeram o que tem que fazer. Não vou nem receber. Se vira. Não, vai atrapalhar, vai tumultuar o ambiente. É assim? É assim? Não. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir. Então, não adianta eu pegar uma criança, olhar para ela e ver claramente, o pai não fez, a mãe não fez o que devia ter feito. Porque às vezes até nós falhamos em um ponto ou em outro. Aí chega aquela criança e diz, não, aí o pai não ensinou, a mãe não ensinou, agora não sou eu, sou sim eu estou aqui, Deus me deu graça, Deus me deu favor, Deus me plantou aqui, Deus me colocou aqui. E quantas histórias que nós temos, quantas? Tem rapaz que você vê hoje na igreja já, maior que eu, literalmente na altura, maior que eu, que chegou na escolinha, quando era criança, desse jeito. Gritava, colocava tudo abaixo, batia nas crianças, não tinha nenhuma atitude de limpeza, gritava, não respeitava a professora, não respeitava
as obreiras. E era óbvio, estava claro, não precisava ninguém falar, os pais não estavam ensinando, educando, não estavam doutrinando, não tinha oração, não tinha correção, não tinha amor, não tinha, enfim, tudo. Só que aquele grupo pegou, não, eu vou ensinar, eu vou ajudar, eu vou ensinar a limpar, eu vou ensinar a fazer certo, eu vou ensinar a comer certo, eu vou ensinar a falar certo, eu vou ensinar a respeitar o mais velho, eu vou ensinar a respeitar o adulto, eu vou mostrar a palavra. E é o que eu falei ainda com alguém ontem. Você sabe qual que é a engrenagem, você sabe como é que é o ingrediente principal da igreja? Hã? Falaram a palavra quase que é essa, quase que é a disciplina, mas não. É quase a disciplina, mas não é. O ingrediente que a igreja tem, a ferramenta que a igreja tem, que mais funciona é a repetição. É igual aconteceu com essas crianças que eu estou te dizendo, que hoje tem adolescentes, jovens, que você olha para eles, tanto homens, meninos, como meninas, moças, que são exemplos hoje, que hoje estão lá ajudando, que hoje estão lá fazendo. Alguns já estão aqui na igreja, atuando, cooperando, porque alguém teve o senso de servo. E o dom que Deus deu foi usado, graças a Deus, que é assim, eu vou pegar isso, eu vou ensinar, eu vou pregar. E estou falando pregar mesmo para uma criança. Eu vou cuidar, eu vou agora corrigir, eu vou ter paciência, eu vou agora ajudar. Quantas crianças hoje são adolescentes, hoje são jovens, e você vê aqui como exemplos para as demais, mas elas não eram. Mas alguém teve que pegar e passar por cima como um trator dessa visão do diabo. Ah, mas já chegou aqui assim. Ah, mas já era assim. Ah, mas os pais não ajudaram. Não importa o que aconteceu até aqui. Agora Deus colocou aos meus cuidados. Se Ele colocou nas minhas mãos, é para eu dominar, é para eu fazer, é para eu cuidar, é para eu plantar, é para eu ensinar, é para eu agir, é para eu colocar na vida dessa criança, seja na vida desse adolescente, seja na vida dessa pessoa que Deus está colocando no meu caminho. E eu estou te dando um exemplo que ele não é figurativo, ele é real. Tem gente, por exemplo, que já veio da Celso Garcia, que vê hoje pessoas que você via lá atrás, naquelas peças que a gente tem, nesses eventos, igual teve o Dia das Mães, o Dia dos Pais, aquelas crianças que não paravam no altar. Você nunca reparou, por exemplo, tem criança que tem que ter um adulto junto segurando ele para ele não tumultuar todo o ambiente, o altar? Reparou? Não é porque a pessoa quer estar ali. Por que você acha que tem criança que onde ele está, fora da escolinha, tem um adulto atrás dele? Está segurando ali, está junto, tal. Porque ele ainda não está disciplinado, como colocaram. E como é que ele vai ser disciplinado? Ele não vai fazer sozinho. Alguém tem que ir lá e repetir para ele as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos, até que ele aprenda e faça sozinho. É assim ou não é? Hoje, aqueles que já são jovens, adultos, não precisam mais daquele adulto. Mas quando precisaram, ele estava ali, fazendo a sua parte. E a sua parte era uma obra de fé que agrada a Deus, era uma atitude de fé que agrada a Deus, era um ato de paciência, era um ato de amor, era uma atitude ali de servidão. E tem que cair por terra na vida da gente. Eu estou te dando um exemplo aqui que você consegue visualizar, que você consegue ver. Talvez agora você lembrou de casos que você já viu de crianças que eram mais indomáveis e hoje são crianças exemplares, jovens exemplares, pessoas ali sadias, emocional, espiritual e fisicamente. Mas quantas coisas na sua vida hoje podem ter que está desse jeito? Que é como se você fosse uma professora da escola e que pensasse, não, os pais não ensinaram, isso não é comigo. Não, essa criança chegou assim, não sou eu que vou fazer. Não sou eu que vou fazer, eu que vou ajudar, eu que vou
tratar, eu que vou cuidar, eu que vou levantar, eu que vou aqui. Não esse eu pelo orgulho, sabe? Mas o eu porque eu posso. O eu porque Deus me colocou aqui, é uma dádiva que Ele me dá, é um ministério que Ele confia nas minhas mãos, é um dom que Ele me confia. Você pode agir assim sendo um bom pai, uma boa mãe. Ah, mas meu filho não é mais pequeno, não importa, ele está vivo? Ele está vivo? Faça o que você tem que fazer, não importa a idade dele, não importa onde ele esteja. Manda uma mensagem para o teu filho hoje, liga para o teu filho hoje, diga que você o ama. Mas do nada assim? Precisa ter motivo? Hã? Tem gente que já ama, mas do nada, mas assim olha os hábitos que a gente cria. Tem coisa que a gente, é o que eu falei da palavra, da boca, a gente pega com facilidade o que é comum, mas nem tudo que é comum é bom para nós. Está entendendo? Mas eu não estou acostumado. Se acostuma. A gente precisa colocar força para se acostumar ao que é bom e se desacostumar do que antes era comum, virou para nós normal, mas nunca foi bom. Quem está comigo aqui? Sim, ó. Entendeu? Está entendendo a palavra? Isso é a coisa mais fácil que tem. A gente vê algo comum, está vendo. Pode ver, você vai para um lugar que as pessoas falam de um jeito, daqui a pouco você está falando daquele jeito também. As expressões. Você quer ver, por exemplo, uma expressão que muita gente fala e que até 5 anos atrás ninguém falava, hoje você vê quase todo mundo falando? Bora lá. Bora lá. Essa expressão não é típica daqui, do nosso estado, não é típica da nossa região, não é daqui. Alguém começou a falar, não sei onde começou, se na televisão, se algum programa, alguma novela, alguma coisa, daqui a pouco você vê, onde você vai tem alguém falando, bora lá. De repente você nem percebeu, você não falava isso, de repente você está falando. Porque alguém perto de você falava, alguém que trabalhava com você, alguém que convive com você, daí um dia você chegou, teu marido começou a falar assim, ou tua esposa começou a falar isso, porque ele aprendeu no trabalho, todo mundo falava assim, ou teu filho chegou da escola e assim vai. Não estou dizendo para você se você tem que falar bora lá ou não, tá? Você está entendendo, né? Isso aí não é o que muda a sua vida. Eu estou falando de coisas que de repente você também pegou só porque estava comum no meio em que você convivia. E talvez coisas que você ainda não assumiu também, porque não são comuns e você continua dando a desculpa de que, não, isso aqui já estava assim, isso aqui já era assim, quem veio antes de mim já deixou desse jeito. Não, eu sou o servo. Diga, eu sou o servo. Que servo você é? Hã? Que servo você é? Você é o bom servo, é o servo fiel. É um servo de Deus, então você não vê as coisas da maneira que todo mundo vê. Você tem que techuvá, voltar ao início lá, ó, esse início que a gente está lendo aqui de Gênesis. Nós precisamos, às vezes, lembrar do propósito que nós temos nessa terra, que não é o de ser dominado, mas de dominar. E principalmente quando nós temos essa visão privilegiada de ver algo que ninguém está vendo. Deus não nos dá essa visão que muitas vezes você tem, que ninguém tem, só para você criticar, para você reclamar. Não, mas é para você ir lá e acrescentar, é para você ir lá e contribuir, é para você ir e você arregaçar a manga e colocar a mão e fazer e amar e cuidar e ajudar e derramar o que você tem naquilo, naquelas pessoas que nada têm, ou que tem muito pouco e não está sendo suficiente. É aquela expressão que a bispa usa, onde muita coisa na vida dela, ela não sabia, mas muita coisa na vida dela estava começando ali, quando
ela com 2 latas de óleo, eu não lembro se eram 2, mas se eram 4, agora não lembro mais. Ela pegou e alguém necessitado passou ali, e ela pegou, dividiu. Não estava sobrando, estava faltando. Eu lembro de uma... Eu estava imprudente ainda. Né? Eu lembro desse testemunho assim, porque ele me marcou. A bispa tinha passado por Prudente, né? Feito um período lá na igreja, né? Ficou lá cerca de 40 dias. E depois ela foi e ficou. Né? A gente ficou lá na igreja, assumiu a igreja depois. E tinha bastante... na época tinha bastante obreiros internos que foram, né, naquela época para ajudar, queriam a obra. Então, é óbvio, igual aqui, que onde tem muito obreiro interno, precisa ter muita... O que, gente? O que precisa ter? Muita... Onde tem muito obreiro interno, por exemplo, na igreja, o obreiro interno é aquele que fica à disposição o dia inteiro, ele acorda e vai dormir na igreja. Então, ele não tem hora para começar, ele não tem hora para terminar, ele está ali, é o famoso pau para toda a obra, tem que fazer, tem que limpar, tem que ajudar, tem que construir, tem que organizar, está ali apoiando nos cultos, está no louvor, está no evangelismo, enfim. Então, automaticamente, onde tem muito obreiro interno, tem que ter muita comida. É ou não é? Porque se a gente não come, não para em pé. É ou não é, gente? Mas que bom que vocês têm essa visão. O que vocês falaram aí, é isso aí tudo também. Mas, né, onde tem muito obreiro interno, precisa ter... Por quê? Porque ele vive na igreja. Então, onde ele come? Na igreja. Então, chegou uma época que tinha mais gente do que comida. E aí, como se diz, o obreiro interno, ele também, as pessoas trazem, doam, né? Quando se fala, né, ajuda com alimento não perecível, a primeira pessoa ali que é apoiada com esse alimento são os internos, aqueles que estão na igreja em tempo integral. Então, na época, esse número aí, a conta não fechou, então faltou alimento. Óbvio, o interno vai atrás do alimento. Se na igreja o povo não traz, a pessoa sai da igreja, vai fora da igreja. E teve uma reunião, né? Então eu estava à frente desse grupo e fiz uma reunião, falei, tá, a gente tem alimento, estava igual aquela viúva de Sarepta lá, né? O que tem na assistência, e inclusive o que tinha era fubá. Então, olha que maravilha, né? Comida de papagaio. Imagina aquele caldo lá que você faz fubá, come, o que tem agora dá para o almoço. Depois, né, ou vamos viver em jejum ou vamos fazer alguma coisa. Então, vamos fazer alguma coisa. E aí, chamei, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, que Ele nos abençoe, vamos buscar doações na rua, né? E você vai de casa em casa, igual muitas vezes o pessoal passa, tal, enfim. E aí eu falei, olha, vamos lembrar as pessoas, tem gente que às vezes só precisa de uma direção para plantar semente. Às vezes Deus quer abençoar a gente, porque é aquela história que a gente fala do dízimo, da oferta, das doações. Às vezes Deus toca no coração dentro da casa dele e ninguém abre o coração. O que Deus vai fazer? Ele vai expandir para fora. É ou não é verdade? Quantas vezes que você está aí, Deus fala assim, dá essa oferta. Não é o pregador que fala, porque a gente não vai falar para você, dá X, dá isso. Você está aí, você é tocado, você é imbuído do Espírito para fazer. Eu falei, e ainda eu lembro disso, eu falei, Deus, se Deus está... Porque a gente batia no altar, falava no altar, traga alimento, gente, está precisando disso, tal, e o povo parou. E um e outro trazia, tal, e a quantidade grande não, enfim. Falei, Deus pode estar querendo abençoar pessoas que precisava dessa oportunidade. De repente, Deus está nos fazendo ir com uma outra abordagem, porque tem gente que talvez
Tem gente, olha bem, é desse jeito. Tem gente que se você bater na porta da casa dela e falar assim, eu queria te falar de Jesus, eu queria te entregar um jornal, eu queria ler para você um versículo, tem gente que não abre, mas você fala assim, ó, você pode ajudar com alimento? Tem gente que doa. Então, falei, né, mostrei, e eu lembrei dessa história da Bispo, que a Bispo inclusive tinha contado lá, né, naqueles dias, tinha contado, olha, eu comecei, né, com 2 latas de óleo, e dividi, e aquilo abriu tantas portas, hoje eu posso abençoar, como ela fala até hoje. Isso eu estou falando há 18 anos atrás. A mesma coisa que ela fala até hoje. Falei, ó, vamos usar esse exemplo. De repente tem gente aí, ó, que Deus quer abençoar mais, e que Deus só precisa de uma semente sendo plantada no solo sagrado que é a obra dele. Então vamos lá, e todo mundo pegou a sua bolsa, né? O seu alforge, entendeu? E vamos buscar, e foi. E teve um caso de uma senhora, você vê como é que a gente não pode andar por vista. Que é natural da pessoa, se ele tem um quarteirão onde tem casas melhores, e tem uma casa bem simples, qual que na visão humana é melhor você pedir alimento? Casas melhores. Então teve lá uma casa, sabe aquela casa que você fala assim, ó, aqui deve morar alguém muito já de idade, alguém bem pobre, alguém assim que tem muito pouco. Tinha essa casa lá no quarteirão. Uma casa assim bem antiga, inclusive era de madeira a casa, né? Lá tem casas de madeira. Uma casa de madeira que você via, já não tinha pintura, já estava, você via aquilo há muitos anos, já não tinha manutenção. E de repente bateu lá, foi até uma pastora que bateu lá, bateu e aí saiu essa senhora, né, tal, e ela falou, e a senhora falou assim, olha, bem, eu tô aqui e tal, mas eu não tenho muito não, tem coisa aqui que eu também só tenho um. E ela contou essa história para essa senhora, ela contou, ela podia até dar, tá, obrigado pela atenção, mas ela quis contar a história bem para essa senhora, contou para outras pessoas também, mas contou a história para essa senhora, essa história da Bispo de ter dividido. Pois essa senhora falou, peraí, é verdade, eu posso dividir. Pois ela foi lá, ela abriu o pacote de arroz dela. Ela tinha um, tá entendendo? Ela não pegou o pacote e deu, mas ela abriu o pacote, pegou uma sacola, colocou metade e deu metade. E ela falou, está certo, né? Se a gente pode dividir, né? Por que, né, então não dividir? Foi lá e dividiu o pacote de arroz. E claro, a gente falou da igreja, levou panfleto, jornal, enfim. E ela dividiu o pacote de arroz e foi. Deu uns dias, essa senhora foi na igreja. Mas estava numa alegria, numa felicidade, queria contar a história dela e tal, que há mais de 15 anos, ela não viu o filho. Que o filho veio, trouxe para a casa dela uma compra que ela nunca tinha visto, e ela sabia que aquilo tinha a ver com aquela atitude de generosidade dela, né? Que ela vê que foi o Senhor que bateu na porta dela, que aquilo foi Deus, né? Testando a fé dela. Depois disso, saiu uma aposentadoria dela, que ela tinha uma aposentadoria, e aí saiu outra, parece que ela buscava mais tempo. E aquela senhora foi assim um testemunho, inclusive, como eu tinha dito para eles na reunião, às vezes Deus está batendo aqui dentro e o povo está com o coração fechado, aquela coisa de acomodar, sabe? Não, vem para a igreja, eu oro, eu peço para mim, eu quero para mim. Ao contrário da palavra de domingo. Lembra da palavra de domingo? Que Deus não nos abençoa para a bênção ficar em nós, em mim só, chegar e parar em mim. Ah, é isso, pronto, acabou. Não, Deus, quantas vezes que está me chamando para ir além, para fazer para o próximo, para abençoar, para ajudar, para levantar, para construir. E aquela senhora ficou numa alegria, numa felicidade. Ela sabia, aquilo não foi por acaso. Aqueles anos todos, sem ver o filho chega
e traz de tudo para ela. Uma compra assim, sabe aquela compra que tem até coisa que ela não ia nem comer, consumir? A pessoa chega assim, tipo, não cabe na mesa. E a aposentadoria que sai, ou seja, foi Deus mostrando, tá vendo? Você foi capaz de ser fiel no pouco. Eu estou te transbordando aqui, eu estou te abençoando. Isso aqui eu estou dando um exemplo de um fato que foi financeiro, mas eu não estou falando que é na vida financeira apenas. Tem gente que precisa mesmo, né, se abrir para a liberalidade que ainda não tem, por isso que a vida ainda se mantém nessa situação apertada. Tem gente que qualquer coisa que altera no mundo, a pessoa já faz aqueles planos de derrota que a gente ouviu a semana passada que não se deve fazer. Ah, porque então agora eu vou segurar, porque não vai dar para eu pagar isso, porque eu não vou conseguir aqui. Não, se abra para a direção que Deus te dá. Se Deus te mandar, faz por alguém, dê a alguém, sirva alguém. Faça essa oferta. Olha, isso aqui apareceu, você ouviu falar que tal coisa vai ter lá, tal pessoa, vai lá, você pode fazer por ela, você pode pagar para ela, você pode bancar aquela área. Faça. E não é fazer porque, eu estou te dizendo, não é porque há um interesse, que a gente está falando que a igreja tem interesse. A igreja crê. Eu estou falando para você de uma experiência minha, uma experiência pessoal e ministerial que eu vivi há 18 anos atrás. Eu acredito que quando Deus bate, Ele bate na porta dentro e não abre, ele abre fora. Alguém vai abrir. É ou não é? Alguém fora vai abrir. Alguém de fora vai se quebrantar, alguém de fora vai pegar aquela oportunidade. É o que eu estou dizendo, a própria questão da escolinha. Tem pais que já foram tocados, faz isso pelo teu filho. Esses dias eu ainda falava para a pastora Jéssica, né? Eu falei assim, é incrível como tem crianças já na escolinha, adolescentes, vamos falar assim, que não se parece com os pais nos trejeitos, mas se parece com vocês lá da escolinha, né? As tias de mais atuação. Tem gente aqui que é visível você ver. Por exemplo, a menina não tem os trejeitos da mãe, não tem os trejeitos da tia, não tem os trejeitos da irmã mais velha, mas tem os trejeitos delas que estão lá no dia a dia. Tem menino que não tem o trejeito do pai. Trejeito que eu quero dizer é o jeito de falar, o jeito de agir, de se movimentar, às vezes até o jeito de se portar. Mas tem do pastor, do bispo que estava acompanhando, né, daquele obreiro que já está ali há mais tempo atuando, aquele mesmo jeito. Por quê? Porque foi a pessoa que investiu naquela criança. Foi a pessoa que dedicou o tempo àquela criança. E isso é uma benção, isso é uma plantação que tem colheitas para gerações, para filho, neto. O que você está plantando na vida do filho dos outros, você vai colher na vida dos seus filhos, dos seus netos. É ou não é? Ou é conversa minha? Não é bíblico isso? É ou não é? Claro que sim. Mas não é só nessa área, em tudo. Então nós não podemos ser aquele povo que é igual ontem ainda o bispo Murilo falou. Ah, eu estou trabalhando para tal empresa. Não, eu estou trabalhando para Deus, neste lugar. Está entendendo? Ah, eu fui trabalhar naquela empresa, tal, mas lá é assim, não, eu estou trabalhando para Deus, não importa como é, não importa o que tem aqui, eu sou cristão, eu creio, eu tenho uma fé viva, eu não estou trabalhando para aquela família, eu não estou trabalhando para aquele senhor ou para aquela senhora, eu não estou trabalhando para aquela pessoa, eu trabalho para Deus. Então, eu não vou fazer como todo mundo faz, eu não vou agir como todo mundo age. Eu vou fazer como quem faz para o Senhor, para Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, inclusive. E nós precisamos vestir, precisamos assumir, precisamos pegar para nós essa verdade. Essa é a verdade.
E é uma verdade que muitos ainda não assumiram na vida. Mas estão deixando o diabo conduzir com esses pensamentos. Não, antes já estava assim. Não, isso aqui já era assim. Não, isso aqui é complicado, não é para mim. Não é para mim, Deus mandou para mim. Lembra que a gente leu das tentações? Das provas, né? Dependendo da tradução que você pegar, as provas, as tentações, os desafios, não vem para ninguém maior do que a pessoa pode suportar. E se Deus te colocou no lugar para você dominar, é para você colocar ali o rosto, a face de Deus naquele lugar pelas suas obras. Pela sua servidão você vai colocar ali Cristo. Quantas vezes que ninguém quer ouvir o que a gente tem para falar, mas vai querer saber o que a gente tem pelas nossas obras, pelo rastro que a gente deixa. Se palavras convencem, lembra que o exemplo arrasta. Estou te falando que tem gente que pega até o trejeito de pessoas porque aquele exemplo, aquele amor, aquele cuidado, muitas vezes o cuidado até na repreensão, mas no momento que precisava do carinho, do ensinamento, aquilo arrasta, aquilo leva, aquilo conduz. E cada um de nós precisa assumir a posição que Deus nos colocou. A Bíblia diz que nenhuma posição é inferior à outra. A bispa fala direto que, por exemplo, quem está na escolinha, quem está no banheiro limpando, dando aquela manutenção, igual domingo que tem muita gente, quem está lá na porta recebendo as pessoas, não é menor do que quem está no altar. A diferença é que quem está no altar está em evidência. Está entendendo? Mas imagina um culto, por exemplo, como o culto de domingo. Como é que a gente conseguiria fazer um culto se não tivesse ninguém para cuidar das crianças? E todas elas estivessem aqui na igreja? Hã? Seria a mesma coisa? Imagina aquele monte de criança e corre, e brinca, e joga coisa no chão, e pega a chave do pai, e fica balançando a chave, né? E pega aquelas garrafas, toma água, fica batendo, e fala, e grita. Daria? Ninguém na porta, fica tudo ali aberto, fechado, ninguém olhando os carros no estacionamento, a ponto de qualquer um pode entrar lá, pegar e levar. Ninguém dando manutenção nos banheiros para o próximo que chega poder usar e estar limpo, adequado. Como é que seria? Como também não teria culto se não tivesse ninguém no altar, mas precisa de cada um fazer a sua parte, fazer bem. Porque é assim, mas se eu estiver ali limpando o banheiro, eu vou arrastar alguém? Claro que vai. Claro que vai. Tem alguém que tem aquela atitude de servir, de fazer. O que alguém dá em troca para quem está ali, por exemplo, limpando os banheiros? Alguém passa ali, dá alguma coisa, dá alguma gorjeta, dá o almoço para a pessoa, pergunta se ela já almoçou, se está tudo bem, se ela quer alguma coisa, faz massagem nos pés dela, que se fizer massagem nos pés eu também vou, aonde é. Entendeu? Não, ninguém, muitas vezes você nem sabe quem é. Mas quando você chega lá, alguém fez isso. E Deus viu a pessoa que fez, e fez na fidelidade. Aqueles que têm que acordar mais cedo para deixar setores prontos, aqueles que vão dormir mais tarde, para que quando tem qualquer coisa, aquilo esteja bem, esteja correto, organizado. Nós não podemos desprezar essas oportunidades. E o que tem hoje diante de você, Deus quer que você coloque, e como diz a Bíblia, que você coloque toda a sua força para entregar o seu melhor, para dominar, como o Senhor nos mandou lá no começo, e para conduzir isso de forma excelente. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Fala com Deus. Que servo você tem sido? Se essa palavra tocou você,
Você já fala com Deus agora, Senhor, me ajuda a fazer, a realizar, a dominar, a cuidar. Me ajuda, Senhor, a abençoar, a entregar mais do que eu estou entregando naquele lugar, para aquelas pessoas, naquela situação. Você é aquela pessoa que vivia reclamando, mas não fui eu, mas não fui eu que deixei assim, mas não fui eu que fiz isso antes, mas não fui eu que deixei de fazer a parte que me cabia. Não pede perdão para Deus por ser essa pessoa que reclamou, tendo oportunidade, tendo condição, tendo visão, tendo a palavra, tendo saúde, tendo tempo, tendo aqui a direção. Pede perdão e pede graça. Senhor, eu falhei, mas me ajuda agora, porque eu vou fazer. Eu vou me derramar ali, eu vou realizar, eu vou cuidar, eu vou, meu Deus, plantar, eu vou, meu Deus, fazer o que o Senhor espera de mim. Eu vou dar ao Senhor condições. Eu vou, meu Deus, abençoar. Eu vou abençoar. Eu vou entregar, meu Deus, o meu melhor, me ajuda. Eu não penso que eu vou sair daqui e já vou fazer tudo. Não, o Senhor me ajuda. Porque se o Senhor não estiver comigo e não me ajudar, eu não vou fazer nada diferente do que eu estava fazendo. Vai ser esse culto, essa palavra vai ter sido apenas um momento, mais um momento de coisas que eu ouvi e adquiri conhecimento, mas não virou prática, não virou ação, aplicação. Senhor, eu te peço agora, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, eu peço misericórdia, porque se nós recebermos o que merecemos em cada vez que o Senhor nos colocou um desafio, que o Senhor nos colocou algo que parecia até uma tentação, algo difícil, uma pessoa difícil, meu Deus, uma situação complexa, num lugar, meu Pai, que não era aparentemente bonito, que não tinha atrativos e que nós não tivemos uma boa atitude, se nós recebermos cada uma, meu Pai, dessas obras, desses retornos, ai, meu Deus. E eu peço, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a sermos esses servos que o Senhor está nos mostrando, a sermos, meu Deus, esses servos que o Senhor está nos dando condições de sermos, a sermos, meu Pai, esses servos que o Senhor está nos mostrando, os exemplos que o Senhor está nos usando, desde dividir, meu Deus, o nosso arroz, até educar uma criança que os próprios pais não educaram e continuam, às vezes, não educando, não fazendo a sua parte. Como nós podemos alterar o destino de pessoas, de lugares, de situações e até de nações, meu Deus? Quem garante que nenhuma, meu Pai, das nossas obreiras, que até meninas que já ajudaram, não fizeram parte da educação, da doutrinação de alguém que pode ser o líder dessa nação no dia de amanhã? Que pode ser um prefeito, pode ser um governador, pode ser o presidente. Que talvez não teve sua mãe como uma referência, mas que teve uma mulher ali, que teve alguém que se dedicou, que ajudou, que ensinou. Quantos, meu Deus, que aqui olharam de setores, que deu condição de alguém chegar e se sentir acolhido. Quantos que disseram aquela palavra, aquele bom dia, com aquela alegria para aquela pessoa que estava precisando só disso naquele dia e teve ânimo para parar, para ouvir a tua palavra. Quantos, meu Deus, que fizeram um trabalho tão bem feito, onde foram plantados, que aquilo chamou a atenção de um ímpio e fez o ímpio querer saber mais e pesquisar mais da vida daquela pessoa até descobrir que ela te servia, que ela ouvia a tua palavra e também quis ouvir a tua palavra e quando ouviu, se converteu ao teu caminho. Senhor, que nós, cada um de nós também sejamos
e tenhamos, meu Deus, exemplos que terminem bem, como esses que eu citei. Que o Senhor, meu Deus, nos dê graça, que o Senhor, meu Pai, nos dê sabedoria. A tua palavra diz que se nós não tivermos sabedoria e pedirmos com fé, o Senhor nos dá sabedoria. E eu peço, nos dê sabedoria. Nos conduza, meu Deus, a vermos e a vivermos, meu Pai, a tua verdade. Nos conduza, meu Pai, para vermos e vivermos a tua palavra, para fazermos, meu Deus, a tua palavra se cumprir pelas nossas mãos, pelas nossas obras, pelo nosso comportamento, pelos nossos cuidados com as pessoas, com as coisas, com o que nos foi confiado, e sermos, meu Deus, e se não somos, que o Senhor nos ajude a nos tornar bons servos para representar o Senhor, para cumprir com a nossa missão, para atender o teu chamado e para recebermos, meu Deus, o galardão que o Senhor tem para nós. Eu oro e te peço, nos abençoa, nos ajuda, porque sem o Senhor, meu Pai, nada disso é possível. Nos ajuda, nos dê graça, nos dê visão, nos dê paciência, nos fortaleça para que venhamos empregar toda a força onde o Senhor nos plantou e que assim, meu Deus, sejamos luz, sejamos sal e sejamos bênção, como o Senhor disse que o Abraão seria na vida de todos aqueles, meu Pai, que cruzassem o caminho dele. Eu tomo posse dessa palavra e eu a declaro, meu Deus, sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Tá?